Então, veja, quando a gente estava trabalhando com no método convencional, a gente tem uma estrutura de dados, onde a gente tem uma entrada, certo? A gente tinha uma entrada aqui, a gente recebia uma saída. Tranquilo. Então, aqui nesse meio tempo, e aqui uma saída. Então, aqui nessa nossa caixa preta, ele fazia todo o processamento aqui para a gente resolver um problema que a gente deseja, certo? E esses dados, no geral, a gente seria de maneira manual, a gente também aprendeu a ler esses dados através de arquivos, que a gente podia ser, no caso, um TXT, um Excel, assim por diante. E, de fato, a gente já conseguia automatizar e simplificar muitos desses processos, certo? Simplificando com S. Então, na aula de hoje, a gente vai ver um pouco sobre automações utilizando Selenium e PyAutoGui. Então, o Selenium, ele é vou mostrar aqui para vocês. O Selenium, ele vou botar em português. O Selenium é um projeto, né, que abrange uma variedade de ferramentas e bibliotecas que suporta automações de navegadores da web. Então, ele é muito utilizado para fazer testes. Então, digamos que você está desenvolvendo ali uma aplicação web, você precisa testar campos, formulários, esse tipo de coisa. Então, muitas pessoas utilizam o Selenium para esse fim. Entretanto, você pode utilizar ele para, por exemplo, fazer web scraping. O que significa web scraping, né? Web scraping, você pega uma dada página, que ela possui alguns dados, e você consegue obter esses dados utilizando Selenium para ser processados em outro tipo de coisa. Então, por exemplo, em sites que não possuem APIs que podem dar esse valor, a gente pode utilizar o Selenium para obter esses dados, sabe? Então, como é que a gente faz isso com o Selenium, né? A gente vai utilizar um WebDriver, que ele vai acessar o navegador e ele consegue, a partir dos elementos da página, obter os valores. Então, quando eu venho aqui nessa página, por exemplo, aperto em inspecionar, botão direito inspecionar, eu consigo ter acesso aos elementos aqui. Por favor, não se assustem. Isso aqui é basicamente os elementos aqui a gente consegue visualizar. Eles têm algumas tags aqui, no caso é o corpo, né, da página, o HTML. E esse HTML contém toda a informação de conteúdo da página. Então, numa página qualquer, digamos que eu queira acessar os dados, eles vão possuir esses atributos e através desses atributos a gente consegue acessar os valores que estão contidos aqui dentro, utilizando o Selenium. Então, mais para frente vai ficar mais claro quando a gente for botar a mão na massa e realmente praticar isso. Então, continuando aqui, explicando sobre o Selenium, né? Ele emula a interação do usuário com os navegadores através de um através de um servidor distribuído. E ele permite escrever código intercambiável em todos os principais navegadores da web. Então, você pode simular interações de usuário através do Selenium para diversos navegadores, como Chrome, Firefox, Edge e assim por diante, como a gente vai ver aí mais para frente. Ele é um projeto open source, certo? Então, ele é de graça. As pessoas que desenvolveram ele, procurando implementar e ter uma ferramenta ali de teste, certo? Então, ele é totalmente gratuito, assim, para estar utilizando. E o núcleo deles está aqui nesse WebDriver. O WebDriver é uma interface. Para quem não lembra de interface lá de PO, interface é basicamente uma regra onde ele vai possuir todos os métodos, todas as funcionalidades da nossa aplicação, ou de uma parte dela, né? Então, a gente consegue acessar essas funcionalidades do Selenium através do WebDriver, que é a interface dele, certo? Até aqui tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vamos joinha. Tranquilo. Então, bora partir aqui para a parte prática, né? Para a gente estar utilizando o Selenium aqui, obviamente, como qualquer outra biblioteca, a gente precisa importar ela dentro do nosso computador, do nosso projeto. No caso, vou estar importando ela dentro de um ambiente virtual para ter um maior controle, certo? E evitar possíveis problemas. Então, aqui no Python, para você criar um ambiente virtual, você digita Python, -m, venv, e o nome do seu ambiente virtual. Um ambiente virtual nada mais é do que um ambiente à parte do seu computador. Então, digamos que no seu computador você tenha a biblioteca XYZ instaladas nele. Entretanto, você não quer que essas bibliotecas estejam dentro daquele projeto, digamos que você vai compartilhar esse projeto, vai utilizar em outro momento, e não quer essa poluição lá. Então, você pode usar um ambiente virtual para criar um ambiente à parte, onde vai ter simplesmente só o que você vai utilizar no seu projeto ali, certo? Então, já está criando aqui Python-mvenv,
E aqui eu vou colocar o nome de automação. Pronto, criei uma pastinha aqui. E essa minha pastinha, eu consegui estar ativando ela de fato. A gente vai vir aqui, ele ainda está criando. Terminar de criar, criou. Eu posso vir automação, aí ele vai dar, aperta o tab, né? Ele pega o caminho para acessar a pasta. Aí dentro da pasta, eu quero na minha pasta scripts e ativar esse meu ambiente virtual. Quando eu apertar Enter aqui, vocês podem ver que apareceu a automação aqui do lado. Então, ele ativou o meu ambiente virtual, certo? Então, com o meu ambiente virtual aqui, agora eu posso instalar, de fato, o Selenium, né? Então, se eu vier aqui, como é que eu instalo o Selenium? Posso vir aqui na documentação dele, vir aqui, acho que deve ter algum lugar aqui. Bem, não tem aqui, mas eu me recordo já. Simplesmente você vem aqui, digita pip install Selenium, assim como as outras bibliotecas, ele vai estar instalando aqui no meu ambiente virtual. Pronto. Terminou de instalar aqui, certo? Então, eu posso dar um clear para limpar essa parte. E eu já tenho a minha biblioteca aqui. Agora eu posso começar a desenvolver a minha aplicação com Selenium. Então, eu venho aqui em uma nova pasta, vou, sei lá, chamar de main exemplo 1, sei lá, main.py, certo? E o primeiro passo, o que é que a gente tem que fazer? Importar a biblioteca, né? Então, para importar a biblioteca aqui do Selenium, a gente vem from Selenium import WebDriver, que no caso é a interface principal dele. Eu estou utilizando o cursor, então ele vai dar sugestões aqui de autocomplete, né, no código, então pode ficar tranquilo. Isso aqui, na verdade, ajuda a gente, né, em questão de eficiência. Então, vou importar aqui algumas bibliotecas que a gente vai utilizar para chamar algumas funções aqui do Selenium. Então, vou importar as keys, não vou importar o time. Então, selenium.webDriver. Esse case, ele nos permite utilizar teclas do teclado, certo? Para estar simulando interações. Então, por exemplo, digamos que eu preciso apertar um Enter, ou se não digitar alguma coisa pelo teclado. Então, essa parte da biblioteca do Selenium, ela nos permite realizar essas ações. Vou ter alguns métodos aqui que permitem fazer isso. Esse by, ele é utilizado para a gente acessar informações do HTML da página através de tags, através dos seletores do CSS, ou através de algum atributo como name ou value, dentro da parte da página, certo? Então, a gente vai entender melhor isso mais para frente. Então, continuando aqui, from WebDriver. WebDriver Wait, ele simula um tempo de espera, porque, por exemplo, quando você abre uma página no navegador, certo? Você abre uma página, essa página, ela tem um tempo aqui, certo? Para carregar. E pode ser que essa automação da gente, ela abra e não dê tempo de carregar para executar as ações que a gente quer lá. Então, esse WebDriver Wait, ele vai justamente esperar até que essa página esteja carregada, ou esse elemento que a gente está buscando esteja carregado, e vai executar as ações em seguida, certo? Então, seguindo. Por último aqui, a gente vai ter o Expect Conditions. No caso, ele espera uma dada condição, um carregamento, alguma coisa, para executar uma dada ação. Certo? Importamos nossas bibliotecas. O que é que a gente faz agora? Passo 2. A gente vai iniciar o nosso navegador de maneira automatizada, né? Então, a gente vai precisar aqui iniciar um driver. No caso, o driver, ele nada mais é do que vai ser o responsável por executar as ações de automações utilizando o Selenium aqui, né? Então, lembrando, o Selenium, ele simula interações do usuário com o navegador, certo? A princípio, ele é utilizado para testes, mas a gente pode também utilizar ele para automações, como preencher formulários e outro tipo de coisa. Então, digamos que seja uma biblioteca de utilidade. Digamos que você tenha lá no seu trabalho, ou em algum tipo de atividade que você faça, tem uma coisa que você precisa preencher formulários repetitivamente para gerar relatórios ou coisa do tipo. Se esse formulário for uma página na web, você consegue realizar automações, tipo, por exemplo, ler de um arquivo aqui com Python e a partir dessa leitura desses dados enviar aqui através de ações com o Selenium, certo? Então, bem,
A gente vai ver mais como fazer isso mais para frente. Então, voltando, né? O segundo passo é iniciar o navegador. Então, eu tenho o Drive ele vai fazer o WebDrive aqui, ponto .chrome. O ponto .chrome, ele diz para mim, ele diz para o Selenium qual o navegador que eu quero abrir, qual o navegador que eu quero testar a funcionalidade. Então, eu tenho o Chrome, eu tenho o Edge, eu tenho o Firefox, tenho diversos navegadores, certo? Eu vou estar utilizando aqui o Firefox, por questão de praticidade. Aqui dentro também você pode passar alguns argumentos, como options e tudo mais, mas nesse caso aqui da nossa aula, a gente vai precisar disso não, certo? Então, beleza. Definir qual vai ser a página que a gente vai abrir, e agora vou, de fato, abrir a página, né? Tipo, redirecionar para fazer esse acesso. Então, eu tenho aqui colocar o driver, ponto, e o método get, e aqui dentro eu passo a string contendo a URL que eu desejo acessar. Então, se eu rodar isso aqui, bora ver o que acontece. Ele está rodando, executou, apareceu o Firefox aqui, ele abriu. Se vocês perceberem, ele vai aparecer como um robozinho, porque justamente ele é uma aplicação, o Selenium é uma aplicação de testes automatizados para a web, né? Então, o navegador já detecta que isso aqui não se trata de uma pessoa, é um script rodando, é um robô, alguma coisa que está fazendo aqui essa interação. Não é uma pessoa de fato, certo? E também pode perceber que o navegador continua aberto aqui, né? Então, beleza. A gente conseguiu aqui definir o navegador que a gente quer e a gente consegue definir quais páginas que a gente vai interagir. Beleza? Então, agora o que falta para a gente, de fato, é interagir com a página e assim por diante. Então, vamos lá. Vamos utilizar aqui o Google mesmo como exemplo. A gente pode vir aqui e agora fazer uma automação para realizar um cálculo simples, como um soma. Digamos que eu queira fazer alguma pesquisa lá no Google e tal, e de alguma página, ou se não, uma interação. Lá, o Google, ele tem um calculador próprio, que a gente permite fazer algumas consultas. Então, para exemplo assim prático, a gente vai fazer uma pesquisa de soma aqui. Então, eu vou estar armazenando aqui outra pesquisa, né? Vou botar aqui Searchbox. Aqui, nesse caso, a gente vai fazer um web drive wait, porque no caso a gente vai querer que ele procure o objeto na página, a gente vai passar o drive, e aqui esse segundo parâmetro é o tempo que a gente quer esperar para ele encontrar esse objeto na minha página. Então, ele vai aqui no meu Google, ele vai abrir o Google, e em seguida, pode falar. Ah, tranquilo. Então, beleza. Voltando aqui, a gente tem o WebDrive, certo? A gente vai passar aqui o driver que a gente criou, no caso, os parâmetros do navegador, com o tempo. E aqui a gente vai dizer até quando ele vai esperar, né? Então a gente passa o EC, que no caso é da nossa biblioteca Expect Condition, e aqui a gente vai ter o método Presence of Element Located. No caso, ele está procurando justamente o elemento lá na página. E aqui a gente tem um by, que ele vai, no caso, ele vai procurar na página pelo atributo name, onde ele vai ter o name igual a quê. Então, se eu vier aqui no Google, deixa eu abrir aqui, deixa eu rodar de novo aqui. Rodou, deixa eu esperar ele abrir o Firefox. Pronto, abriu o Firefox. Se eu vier aqui inspecionar o elemento, eu vou ter que aqui alguma parte dessa localização, eu vou ter um atributo chamado name com que. Aqui, ó, name que. Acho que está um pouco pequeno, vou aumentar aqui. Name que. Então, o Selenium, ele está procurando aqui a presença do elemento cujo nome, o atributo nome dele é igual a quê, certo? E ele espera até achar por 10 segundos. Pode ser que a internet esteja lenta, demore mais para carregar, e assim por diante, certo? Tudo bem até aqui, pessoal? Beleza. Então, beleza. Achei meu elemento e tal. Agora, o que é que eu vou fazer com esse elemento? Eu posso vir aqui, search, e enviar algum tipo de informação para aquela área que a gente selecionou. Então, o que ele está fazendo aqui é justamente selecionar o objeto que a gente está buscando lá na página. Então, selecionado o objeto, a gente pode interagir com ele agora, certo? Como é uma barra de pesquisa, eu posso pesquisar. Então, posso enviar aqui, sei lá, Selenium. Então, ele vai abrir a minha página, vai procurar o elemento e agora ele vai digitar lá Selenium, certo? Então, se eu rodar essa automação aqui de novo, ele vai abrir outro Firefox, abriu, procurou o elemento lá, digitou Selenium. Massa, já tá acontecendo alguma coisa aqui já. Então, posso fechar isso aqui novamente.
E agora eu quero não só inserir o nome, mas como também eu quero que ele pesquise de fato, né? Ele dê um enter ali e pesquise o resultado para mim. Então eu boto search.sendCase, o método para enviar, seja texto ou algumas teclas específicas, esse método chamado sendCase. E aqui, para a gente chamar alguma tecla específica do teclado, a gente tem um case, ponto, e o nome da tecla. Aqui no caso, para a tecla de enter, a gente tem um return, certo? Então, se eu rodar isso aqui agora, esperar um pouquinho, abriu a página, carregou, inseriu lá, enter. Epa, a gente achou um problema aqui, hein? Bem, em algumas páginas, eles não permitem, assim como o Google, aqui que a gente viu agora, eles não permitem esse tipo de automação. Então, o que acontece? Você pode entrar em contato, depende se for uma página assim que tem um suporte acessível com o administrador, e dizer, ó, eu estava querendo algumas informações, tal, dados de teus sites, eu vi que vocês não têm API, e eu queria fazer isso aqui utilizando Selenium, teria como vocês liberarem o acesso aí para eu fazer isso? Então, para vocês fazerem isso de uma forma ética e legal, é sugerido que, se o site não permitir esse tipo de automação, você entre, se possível, em contato com a pessoa, ou tem outros métodos alternativos, né? Mas, assim, já foge daquela parte da legalidade. Então, não é recomendado. Então, eu queria mostrar isso aqui justamente porque pode ser que aconteça isso quando vocês estiverem fazendo alguma automação para vocês mesmos lá. E é uma coisa que pode acontecer, certo? Isso aqui no caso do Google. Mas, enfim, isso aqui, quando pesquisasse, na ideia, você viesse aqui e deixa eu abrir uma nova página no Firefox e pesquisasse Selenium, era para ele aparecer normal, mas como o Google detectou que é um robô que está fazendo esse processo, ele não permitiu esse acesso. Já é? Tudo bem até aqui, pessoal? Beleza. Então, para fechar essa partezinha aqui, agora a gente viu que não é possível prosseguir com o Google. A gente vai vir aqui e vai ensinar a como, por exemplo, fechar a página, né? Após terminar o processo. Então, vocês podem perceber que a gente realizou aqui, e toda vez que a gente rodava o nosso script, o navegador ele continuava aberto. E quando a gente faz uma automação, a gente quer que ele roda aquele script, ele faça aquela automação, e que, quando encerrar, ele feche ali todo o processo. Então, para a gente fechar o navegador aqui, a gente vai estar utilizando o comando kit do WebDriver, certo? Então, driver.kit. Então, ele vai fazer todo esse processo de abrir a página, procurar o elemento, inserir o texto aqui que a gente quer, apertar Enter, e quando ele fizer todo esse processo, ele vai fechar o navegador. Então, bora rodar aqui. Então, beleza. Abriu, inseriu, apertou Enter, fechou. Beleza. Terminou o ciclo aqui dele de automação dele, certo? Então, você pode fazer diversos tipos de coisa com essa biblioteca. O principal uso dela é justamente coletar dados, então você pode acessar elementos de uma página, e esses elementos você pode armazenar eles em variáveis para estar imprimindo posteriormente assim por diante. E, no geral, basicamente isso. Essas bibliotecas de automação que a gente vai ver, tanto Selenium como o PyAutoGui, são bibliotecas simples, que têm finalidades bastante diretas também, assim. E, no mais, assim, os principais pontos que a gente tem para trabalhar com essa biblioteca o navegador, como acessar o link, como acessar um elemento e como a gente pode interagir ali com a página, né? Então, a gente vai ver mais alguns exemplos aqui também para fixar melhor. Até então, tudo certo, pessoal? Beleza. Então, bora ver outro exemplo aqui. Um que a gente consiga, de fato, entrar na página ali e manipular, né? Então, deixa eu botar aqui exemplo 2.py. Aqui, nesse começo, eu vou estar copiando essas bibliotecas, né? Essas importações, para poupar tempo. E, novamente, né? O que a gente precisa fazer primeiro? A gente vai ter um drive, para inserir o WebDriver, a gente vai chamar o Firefox, e aqui eu vou querer acessar uma página diferente do Google. Eu vou acessar uma página que a documentação do Selenium lá, ela dá para a gente, que é uma página que a gente pode estar testando lá as funcionalidades e tudo mais. Beleza, coloquei aqui a página. Rodei aqui para fazer um get, ver se está tudo certo. Abriu a página aqui. Então, veja, nessa página aqui de exemplo que o Selenium dá para a gente tem diversos tipos de campos, informações aqui que a gente pode estar trabalhando e manipulando, que vão ter geralmente em sites convencionais. Então, aqui a gente tem um H1 com informação, a gente tem o título da página,
a gente consegue acessar informações de cabeçalho da página, como o título, a gente tem esse nome aqui da página, certo? E outras informações. Então, bora lá manipular aqui e acessar essas informações. A gente viu como a gente consegue acessar um campo, inserir informações e também enviar através de botões de teclado propriamente dito. E agora a gente vai aprender a como obter informações do site, certo? Então, deixa eu fechar aqui. Aqui embaixo, eu já vou colocar já um driver.kit, quando ele terminar a operação dele, né? Então, vamos lá. Digamos que eu queira pegar uma informação do cabeçalho da página, certo? Então, como eu tinha dito anteriormente, o próprio título da página ali, né? Que é aquele nomezinho que fica lá em cima, quando a gente abre a página. Então, eu posso vir aqui, title, adicionar ela em uma variável para caso eu queira imprimir posteriormente. E eu posso utilizar o WebDriver para encontrar esse elemento na página, ou eu posso simplesmente vir aqui e fazer um driver.title, certo? E com isso, embaixo, eu posso fazer um print para ver se ele pegou a informação corretamente e executar aqui. Então, ele vai abrir a página aqui, pegou a informação, fechou, printou aqui, conseguiu pegar a informação. Então, a gente consegue pegar a informação de cabeçalho, como também a gente consegue pegar informações dentro da própria página. Deixa eu abrir aqui rapidamente para a gente dar uma olhada melhor e ver o que a gente pode pegar nela, certo? Deixa eu ver aqui. Firefox. Pronto. Pode dar uma inspecionada aqui e ver o que é que a gente pode pegar daqui. A gente tem essa label aqui com algumas informações, como o nome MyText, certo? E outras propriedades aqui. Então, vamos seguir com isso. A gente conseguiu pegar o título aqui e tudo mais, certo? E agora a gente quer pegar uma informação baseada no nome. Então, vai ser bem similar, um atributo nome, no caso. Pode ser que a gente não tenha um atributo nome em dado atributo. A gente pode pegar pelo ID, pode pegar pela tag, pode pegar pelo a nomenclatura do CSS, né? O CSS Selector. Então, da mesma forma que a gente fez aqui, essa parte de allocate by name, a gente pode até vir aqui, copiar. A gente vai fazer um text aqui e a gente pode fazer assim, encontrar o elemento by text, acho que é box, my text. Pronto. Com isso, eu consigo já selecionar o objeto e consigo manipular esse campo aqui, myText. Então, eu posso novamente fazer aquelas coisas que eu fiz, como inserir valores aqui e depois, por exemplo, dar um enter, sabe, ou coisa do tipo. Então, como eu disse, é uma ferramenta muito boa para você preencher formulários de modo automático, assim, e de forma a melhorar a eficiência ali do seu trabalho, certo? Então, aqui ele está pegando o texto. Posso fazer um text.write, se não me engano. Write, hello world. E lá ele vai escrever. E, por fim, é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante que eu posso dizer. Como é que eu posso pegar um elemento aqui pelo CSS dele? O CSS dele, para quem não sabe, o CSS se trata da estilização da página. Então, cada elemento desse aqui, ele vai possuir a tag, que vai ser basicamente esse nomezinho inicial aqui, e determina alguns aspectos desse elemento, certo? Fora isso, a gente vai ter uma classe, e essa classe ela pode ser chamada lá no nosso CSS, ou classe, ID, e assim por diante, ou até mesmo pela tag. Então, a gente consegue também selecionar esses objetos a partir dessas classes, IDs e por assim por diante, certo? Calma aí, voltar para cá. Então, posso fazer aqui um by class CSS selector e aqui pegar um elemento deixa eu ver isso aqui, pelo tipo dele, pela tag, no caso, CSS. Então, a gente tem aqui o button. Só tem esse botão aqui, eu acho. Então, posso colocar aqui button. Joia. E com isso, ele vai, novamente aqui, ele vai esperar, né, carregar a página durante até 10 segundos e vai tentar localizar pelo seu seletor do CSS o elemento button da página. Então, novamente, a gente pode fazer aqui um submit. Ponto clique, para ele clicar no elemento também e enviar assim um formulário, entre outras coisas. Como também a gente pode estar procurando o elemento
através da tag dele, né? Que é, como eu disse, é essa partezinha inicial aqui. Cadê? Essa partezinha aqui que vem no começo, que determina o elemento, certo? Deixa eu botar aqui. Beleza. Então, deixa eu ver. Digamos que eu quero pegar aqui um texto. A gente vai fazer pela tag, vai fazer um driver, ponto .find, element by name, ou, isso aqui no caso é para pegar pelo atributo name, né? A gente não quer isso. Find element. E aqui a gente consegue passar, dentro desse método find element, duas propriedades, né? Dois, como é que se fala? Dois parâmetros. Então, a gente quer procurar pela tag do objeto, a gente vai botar um by, ponto, tag name. Com isso, a gente consegue pegar o elemento pela tag, e aqui a gente consegue colocar H1 ou qualquer outro tipo de elemento. Posso pegar posso pegar um label, posso pegar o button, posso pegar um parágrafo, alguma coisa que tem aqui nessa página. Então, a gente consegue coletar essas informações da página para utilizar em outro tipo de processo. Então, digamos que isso aqui fosse, por exemplo, uma página que tivesse dados meteorológicos. Esses dados meteorológicos, eles estivessem dentro de uma, por exemplo, de um span, de um parágrafo, de alguma coisa assim do tipo. E esses dados a gente podia, sei lá, rodar esse script para rodar alguns momentos e trazer essa informação, caso esse site não possuísse uma API. Se ele possuísse uma API, poderia pegar pela API, como também pegar dessa forma. São outras formas de coletar dados de site, certo? Então, beleza. No final aqui, a gente bota o ponto text para transformar em formato de texto. E aqui a gente consegue imprimir, para ver se ele está pegando direitinho essa nossa informação. Então, a gente está imprimindo o texto, o título, e está imprimindo o texto do H1 aqui. E H1, a gente tem H1, esqueça aqui o H1. Exato. A gente tem esse nome aqui, webform. Então, se eu rodar aqui, abriu a página, pegou as informações, esperou. Deixa eu ver. Retornou um erro aqui. O element object not word.write. Não é write. É key send case para enviar o texto. Write é o método lá do PyAutoGuia, acabei confundindo. Vou rodar aqui de novo. Pronto, agora foi. Ele enviou lá, pegou o nome do formulário submetido. Pegou o H1 lá. Joia. Tudo bem até aí, pessoal? Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa isso aqui. Meio poluído. Deixa eu ver. Vocês aqui. Tranquilo até então? Beleza. Então, na parte do Selenium, o que eu tinha para trazer para vocês, basicamente isso. Se vocês quiserem, assim, a caso de aplicação prática, eu fiz um scriptzinho para ele, para um problema que eu tinha, que no caso seria de automação envolvendo o WhatsApp. Eu precisava enviar diversas mensagens uma mensagem para diversas pessoas ao mesmo tempo, e eu consegui realizar isso com o Selenium. Eu não vou conseguir mostrar aqui, porque para fazer isso eu teria que mostrar o meu WhatsApp, né? Então, vazaria, sei lá, informações não seria adequado. Mas eu posso explicar um pouco do código aqui, a lógica que eu tive para implementar esse algoritmo utilizando o Selenium. Então, deixa eu botar ele para cá, certo? Então, aqui no Selenium eu tenho as bibliotecas, eu setei alguns parâmetros iniciais, então eu tenho uma mensagem aqui que eu quero enviar, no caso aqui tem um array de mensagens, certo? São duas mensagens que ele vai enviar, e aqui eu defini alguns tempos, no caso de espera. A princípio, eu não tinha, quando eu fiz esse script aqui, eu não tinha conhecimento do WebDriver Wait, né? Então, eu utilizei a biblioteca Time para fazer essa requisição de espera. Esse ponto não é adequado, né? Porque um WebDriver Wait, ele vai esperar carregar o elemento, quando ele encontrar o elemento, ele executa a ação. Com o time, ele vai esperar todo aquele tempo até terminar o tempo definido para executar a próxima ação. Então, com WebDrive Time, Wait, é melhor de implementar esse tipo de ação. Então, o que esse meu bot faz? Ele tem essa mensagem, tem esses parâmetros iniciais, ele lê de um TXT informações dos números que eu quero enviar, certo? Ele, no caso lá do formato que vem, eu fiz um split lines para quebrar as linhas. E aqui eu tenho algumas configurações. Vocês lembram que eu tinha dito lá que na parte quando você vai inicializar o seu navegador, o seu driver e tudo mais com Selenium, você consegue colocar alguns parâmetros aqui dentro quando você vai inicializar o navegador.
Então, isso aqui, basicamente, o que ele faz é tirar aquela parte como se fosse um bot de automação, certo? Ele se passa realmente como se fosse uma pessoa. E ele tem algumas configurações aqui que ele faz também. Nada importante, assim, relevante. Então, o que eu fiz para conseguir fazer esse envio de mensagem de maneira automática, né? Eu peguei, utilizei aqui, no caso, o lugar que eu queria acessar, no caso seria o WhatsApp, e escolhi um tempo para logar. E aqui eu tenho toda a parte da automação em si, né? Então, ele vai nos números dentro do meu arquivo contatos, e para cada mensagem, ele vai enviando. Então, eu fiz essa automação através da URL, o WhatsApp permite fazer isso. E passando aqui, no caso, formatando aqui, fazendo a serialização do meu texto para um formato que a URL possa entender. E aqui eu passei o caminho, certo? Então, não vou me aprofundar muito mais nisso, mas basicamente você consegue fazer diversos tipos de automações utilizando Selenium, dependendo da sua necessidade. Então, pode ser que para casos de pesquisa acadêmica, por exemplo, você pode ser que você queira obter alguns dados de algum site que, digamos, seja um blog ou coisa do tipo, ou se não, site técnico e tudo mais, onde eles não possuem um mecanismo para você pegar esses dados de maneira fácil. Então, você pode estar utilizando o Selenium, ou até mesmo para enviar informações de formulário e assim por diante, certo? Então, esse é o Selenium, pessoal. Tranquilo? Já é. Então, vamos passar aqui para a outra parte da aula, que é envolvendo PyAutoGui. Então, vou criar outro arquivo aqui, chamar de PyAutoGui. Eu não gosto de colocar nomes de arquivos com nome de biblioteca, porque muitas vezes podem acontecer erros. Já aconteceu antes aqui, durante o curso, porque quando você coloca, por exemplo, digamos que eu boto um arquivo aqui como selenium.py. Pode ser que role tranquilamente, pode ser que dê algum problema, porque isso é o nome de alguma biblioteca que está sendo importada aqui, entendeu? Então, tem que se atentar a esse tipo de coisa. Então, deixa eu ver. Automação, PyAutoGui. Beleza? .py. Show. Então, cria um novo arquivo aqui. E dentro dessa minha automação aqui, acredito que eu não tenha... Ele saiu do ambiente de desenvolvimento. Deixa eu voltar aqui novamente para ele. Automação, scripts, active. E aqui eu preciso instalar a biblioteca, né, do PyAutoGui para conseguir utilizar ele. Então, novamente, a gente tem aqui, vamos dar uma olhada aqui na documentação dele. E aqui ele já diz como a gente, de cara, como você consegue instalar o PyAutoGui, certo? E o que seria o PyAutoGui? Assim como o Selenium, ele é uma ferramenta de automação, exato. O PyAutoGui, ele vai, como o Siddhartha falou aí, ou ele ajuda automatizar, utilizando o cursor do mouse, certo? Esse carinha aqui que fica de um lado para o outro, como também teclas do nosso computador. Então, para a gente ver um pouco melhor sobre isso, deixa eu colocar aqui para instalar, certo? O PyAutoGui. Vim aqui no cursor, PyAutoGui pipstall PyAutoGui, está instalando aqui. Enquanto isso, bora ver se tem alguma coisa, alguma informação interessante aqui na documentação, né, da biblioteca. Então, ele diz aqui, ó, que o PyAutoGui permite que seus scripts Python controlem o mouse e o teclado para automatizar interações com outros aplicativos. A API foi projetada para ser simples. PyAutoGui funciona em Windows, macOS e Linux. E ele funciona nas versões do Python 2 e 3, certo? Então, como eu disse, assim como o Selenium, ele vai ter poucos métodos, é bem simples, mas são métodos que funcionam e realmente ajudam. Então, e caso de uso vai depender muito do que você vai querer fazer com ele, entendeu? Mas, novamente, ele serve para casos onde você tem ações muito repetitivas. No caso, um exemplo clássico disso seria preenchimento de relatórios ou formulários e assim do tipo, coisa do tipo. E o PyAutoGui pode estar ajudando com isso. Já que o Selenium era mais para essa parte utilizando navegadores, o PyAutoGui ele também pode ser utilizado para navegadores, mas talvez não seja tão interessante. Ele é interessante quando você está lidando com, por exemplo, ele dá uma liberdade a mais, ele permite você manipular o mouse e o teclado, como também interagir diretamente com o seu sistema operacional, certo? Então, vamos lá, bora ver aqui PyAutoGui em si. Isso é um momento só para beber um pouco de água, garganta seca. Então, beleza.
Criei aqui meu arquivo, chamado automação PyAutoGui. Instalei aqui o PyAutoGui. Dá um clear, vai ficar aqui mais fácil visualizar. Perdão. Agora eu vou importar, né, a biblioteca, fazer um import PyAutoGui. Novamente, o primeiro passo aqui é a gente importar a biblioteca. Porque não tem como utilizar a biblioteca se você não importar ela, certo? E o PyAutoGui, ele é tão simples que ele chega a ser mais simples do que o próprio Selenium que a gente acabou de ver agora. Então, a gente pode vir aqui, digamos que a gente queira manipular teclas do nosso Windows. Então, eu posso vir aqui, PyAutoGui, ponto, e aqui eu tenho o método press, que basicamente ele pressiona, ele simula como se você tivesse pressionado uma tecla do seu computador. Então, eu consigo fazer um press win aqui, onde ele vai pressionar o botão do Windows. Então, se eu rodar isso aqui, ele vai vir aqui, ó, apertou. Eu nem mexi em nada. Mas talvez seria interessante mostrar com a câmera aberta, mostrando, sei lá, com as mãos pro alto, mas confia em mim, eu não estou apertando. Eu vou rodar aqui novamente. Beleza. Rodou o script, apertou aqui. Show. Então, além de conseguir pressionar botões do computador, a gente consegue também escrever informações utilizando PyAutoGui. Então, PyAutoGui.write, aqui está aquela função que eu havia comentado, que eu acabei confundindo lá do Selenium com aqui. Ele consegue escrever diversas coisas. Então, o que é que ele vai fazer aqui, né? Uma função press, ele vai pressionar o botão e vai escrever aqui Chrome, certo? Então, se eu rodar isso aqui, ele vai abrir, escrever o Chrome. Vai aparecer aqui minhas opções que estão no meu botão do Windows aqui, certo? Beleza. Mas digamos que eu queira, sei lá, uma operação simples de caso de uso. Digamos que eu queira abrir a calculadora para fazer uma conta aqui. Obviamente, é bem mais simples fazer na mão, mas a caráter de exemplo, eu vou estar utilizando esse exemplo aqui, certo? Para demonstrar que o PyAutoGui ele pode fazer esse tipo de coisa. Então, ele também poderia ser interessante no caso de uso, onde você quisesse, digamos, você formatou seu computador. Você tem que configurar o ambiente ali de trabalho que você tem, instalar tal e tal programa, esse tipo de coisa. Então, em vez de você ir lá, apertar uma coisa um por um, digamos que você trabalha em uma empresa e você tenha que, sei lá, configurar diversas máquinas ao mesmo tempo. Tem certos programas que ajudam com isso, mas digamos que você queira fazer, tem alguns que você tem que fazer manualmente, você pode configurar um script usando PyAutoGui para fazer esse tipo de ação. Então, beleza, continuar aqui, eu consegui abrir, consegui escrever, e agora eu quero que o meu PyAutoGui, ele pressione Enter para abrir aqui meu negócio, minha calculadora, certo? Então ele vai vir aqui, não escreveu, .write calculadora, novamente, deixa eu rodar, rodou, apertou Enter, abriu minha calculadora, certo? Então, novamente, ele tem essa possibilidade de manipular o seu sistema operacional ali, o que você está mexendo, e fazer processos de automação que, no geral, são manuais e são repetitivos. Ele tem esse poder para isso. Então, a gente pode também inserir valores para calcular essa calculadora. E, no geral, o processo ele vai se repetir. Não, realmente, a biblioteca não tem muitas funções. A gente pode vir aqui e só fazer deixa eu ver. Para calcular valores, a gente vem aqui PyAutoGui.type, write. No caso, ele vai digitar os valores, no caso, apertando na tecla. E aqui eu posso digitar, por exemplo, 2 mais 3. Então, se eu rodar isso aqui agora, ele vai abrir minha calculadora, não digitou 2 mais 3. Bora ver de novo. Provavelmente não. Pelos que? Deixa eu ver. Typewrite. Beleza. Bora ver se eu confirmar aqui, apertar o Enter, ele realiza o cálculo. 2 mais 3. Ixi, ele abriu o navegador. 2 mais 3. Talvez esteja indo rápido demais. Então, pode fazer assim. Pode ser que o PyAutoGui esteja indo mais rápido do que o meu navegador. Assim como aconteceu lá no meu navegador, não, meu sistema operacional, né, para carregar as informações. Assim como aconteceu lá no Selenium, a gente teve que colocar o WebDriver wait para conseguir esperar o elemento carregar. Aqui no PyAutoGui, a gente não tem isso, a gente vai ter que utilizar a biblioteca time mesmo aqui. Então, eu vou aqui importar time, fazer aqui um time, ponto, sleep, 2 segundos, acho que é o suficiente. Então, se eu rodar isso aqui novamente, vai abrir a calculadora, vai esperar, digitou, 2 mais 5,
e apertou o Enter. Então, a gente consegue fazer esse tipo de operações que, a princípio, são simples, mas pode ser que sejam trabalhosas dependendo do que você for fazer, certo? Além disso, você também consegue chamar hotkeys, que seria, no caso, atalhos que a gente tem no Windows, por exemplo. A gente abriu nossa calculadora aqui, a gente fez a operação, digamos que eu queira fechar ela. Vocês podem perceber que ela ficou aberta lá depois que terminou a operação. Então, lá no Selenium, a gente tinha a opção Kit, né? Aqui a gente consegue utilizar os hotkeys para realizar esse tipo de ação. Então, posso vir aqui, pyautogui.hotkey, e aqui eu passo dois parâmetros. Então, por exemplo, comandos como Ctrl+C, Ctrl+V, comandos como Alt F4, comandos como Ctrl+X, Delete, e assim por diante. Ele consegue fazer essas coisas, entendeu? São combinações de teclas. Então, aqui a gente tem... A gente quer fechar alguma aplicação, como se diz? Exato, algum aplicativo, a gente bota o Alt, F4. Já é? Então, bora rodar aqui. Calculadora. Fechou. Foi muito rápido, foi mais rápido que o meu computador conseguiu, no caso, trazer informação. Deixa eu aumentar aqui um pouco o tempo. Rodar aqui novamente. Abriu, calculou, fechou. Já é. Então, de fato, é uma biblioteca muito simples, mas muito útil, né? Então, uma coisa bem legal aqui de se mostrar. Vou trazer mais alguns exemplos aqui. Deixa eu ver, isso aqui foi com a calculadora. Digamos que eu quero fazer uma manipulação lá no navegador, assim como o Selenium. Consigo fazer também. Então, eu vou pressionar aqui o Windows para começar, fazer todo o processo, né? O Windows, eu vou digitar no navegador, Firefox, tudo mais. Então, vou botar aqui Firefox, é o que ele vai digitar lá. Ele vai pressionar Enter. É bom esperar um tempo de carregamento, né? Vai que demora mais. E eu quero escrever lá no meu navegador, assim quando ele abrir, alguma pesquisa. Então, sei lá, vou pesquisar aqui PyAutoGui, certo? Então ele vai digitar lá no navegador PyAutoGui e em seguida vai apertar Enter para pesquisar, de fato. Então, com isso, a gente vai fazer basicamente o mesmo processo. A gente consegue simular algo similar ali ao Selenium. Então, abrir aqui o navegador, escreveu, pesquisou. E a gente evita aquele problema que o Selenium tinha, que era de o navegador detectar como se fosse um bot que estivesse realizando aquela ação. Então, o PyAutoGui pode ser uma alternativa dado aquele programa lá de detecção como se fosse um robô, certo? E além disso, aí também consegue, com o PyAutoGui, tirar print da tela, print do que a gente está fazendo. Digamos que a gente fez uma ação e eu queira verificar, eu tenho um programa que ele verifica se ocorreu tudo bem no meu script a partir da visualização de uma imagem. Então, digamos que eu estou preenchendo o formulário, estou preenchendo alguma coisa lá, fazendo algum processo, ou se não, sei lá, fazendo alguma simulação no MATLAB, Octave, assim por diante. Eu quero verificar se deu tudo certo. Então, eu tenho um outro programinha que ele vê a imagem e vê se está tudo ok. Aparece um Vzinho lá. Assim, quem sabe, né? Então, eu posso fazer a captura da tela e posso armazenar ela também. Então, eu venho aqui, posso fazer, digamos que, determinar um nome. A gente determina uma variável, né, aqui para a imagem, bota imagem, igual a gente pode também localizar uma tela e colocar o nome do PNG. A gente consegue localizar arquivos através do nome, aqui utilizando PyAutoGui, certo? Mas no nosso caso a gente quer salvar um screenshot, então vou fazer PyAutoGui.screenshot, certo? Então aqui ele vai ter uma foto, e em seguida eu posso fazer uma imagem.save, resultado, e aqui eu boto o nome da nossa imagem, como ela vai ser salvada. Então, screenshot.png. Então, vou rodar aqui o script, abrir uma Firefox, escreveu lá, inseriu o nome PyAutoGui, pesquisou, pronto, apareceu aqui a imagem do resultado final lá, no caso. Então, caso não seja... Vocês podem ver aqui que não deu tempo dele inserir o Enter, né? Ele tirou a foto antes. Então, vocês podem adicionar um time, coisa do tipo. Deixa eu ver. Estava aqui. Então, beleza, pessoal. Vocês estão entendendo aí? Tudo certo? Siddhartha falou aqui, ó. Eu uma vez quis implementar um programa no meu prompt de comando utilizando o PyAutoGui para abrir o navegador e a Steam quando eu desse comando a hora do show. Esse negócio no curso para teste. Pô, legal. Realmente dá para fazer diversos tipos de coisa aqui utilizando o PyAutoGui e o Selenium. E uma vantagem dele é que justamente ele consegue evitar aquele problema de detectar como se fosse uma automação de fato, né?
Então, a gente viu aqui como manipular utilizando o teclado e alguns comandos em si, aqui do computador, né? Então, o PyAutoGui, além de a gente conseguir manipular o teclado, a gente consegue manipular utilizando o mouse. Manipular o mouse, no caso, né? Então, vou criar outra página, vou botar um arquivozinho aqui, botar manipulando mouse, certo? Ponto .py. Então, de começo, sempre portal de biblioteca, PyAutoGui. E aqui a gente vai ter alguns métodos. Primeiro, para a gente manipular o mouse aqui no PyAutoGui, a gente vai precisar utilizar informações como proporção da tela, a resolução. Então, essa minha tela aqui, de canto a canto, ela tem 1920 de largura por 1080 de altura, certo? Então, eu posso obter essa informação aqui através de PyAutoGui, e as manipulações que eu fizer com o mouse podem ser baseadas justamente nessas informações de altura da tela. Então, eu posso, não quero obter a posição do mouse ainda, mas como é que eu faço para obter informações da minha tela? Então, eu venho aqui, boto o screen width, no caso, largura, e height para altura, e utilizando a função PyAutoGui, no caso eu chamo a biblioteca, e chamo a função size. Com isso, ele me retorna uma tupla, e essa tupla eu estou armazenando aqui nessas duas variáveis, certo? E com essas duas variáveis, a gente consegue manipular a movimentação do mouse aqui no meu scriptzinho que eu vou fazer, certo? Então, a gente também consegue obter a posição do mouse atual. Então, eu tenho a posição atual do mouse no eixo X, no caso aqui, e no eixo Y, utilizando a função position do PyAutoGui. Então, isso aqui já é uma base para você, digamos que você precisa clicar em alguma área específica lá, e você precisa, em vez de ficar dizendo pixel por pixel até dar certo, você pode fazer um cálculozinho ali, digamos que eu quero o meu mouse aqui no meio da meia tela, e ele vai fazer algum movimento a partir disso, certo? Como também a gente pode mover o mouse através de valores específicos. Mas, bem, a gente consegue aqui pegar informações da nossa tela, informações da posição do nosso mouse, e com isso a gente consegue trabalhar a movimentação do mouse, né, essa automação do mouse. Então, de começo, a gente pode conseguir ter informações para mover o mouse. Como é que a gente faz para mover o mouse aqui no PyAutoGui, né? Aí tem o PyAutoGui.move to, e aqui a gente passa a localização. No caso aqui, botou 100, 150, deve ser algo como mais ou menos aqui assim. Deixa eu botar aqui, sei lá, 500, 650. Se eu rodar isso aqui, o mouse deu um pulo dali para cá. Rodando de novo, vou dali para cá. Então, ele faz essa automação de manipular o mouse para você. Então, isso aqui é a função move to, onde ele vai movimentar o mouse justamente para aquela posição específica. Como também eu tenho a função move normal. Então, eu posso vir aqui, PyAutoGui.move. Digamos que eu não quero movimentar meu mouse para uma determinada posição diretamente, mas sim eu quero que ele, a partir daquela posição, ele vá se movimentar para outra. Então, eu posso vir aqui, ó, .move, aqui eu passo a altura, aqui eu passo a largura, aqui eu passo a altura, no caso a posição dos pixels. Então, deixa eu ver aqui, colocar um 300, 200. Então, vamos ver. Fiz isso. Botou para lá, movimentou para cá para baixo. Deixa eu botar mais em cima, talvez 100, 100, 100. Vou lá para baixo, foi aqui para baixo de novo. Enfim, deu para entender, ele vai movimentando. Além disso, no Move To, vocês podem ver que ele está dando meio que esses saltos. A gente não consegue entender muito bem que movimento ele está fazendo, né? A gente consegue adicionar alguns parâmetros aqui, além da posição que a gente quer movimentar. Então, eu posso fazer um vírgula, e aqui nesse primeiro parâmetro, após a posição, a gente pode dizer a duração que esse movimento vai ter. Então, digamos que ele quer uma duração de 2 segundos. E, além disso, ele pode apresentar alguns comportamentos, certo? Então, digamos que o meu mouse, eu quero que o meu mouse faça esse movimento, mas, no final, ele vai diminuindo relativamente. Então, ele não vai ter meio que uma movimentação linear ali do começo ao final. Eu posso também adicionar alguns parâmetros aqui e vai ter diversos padrões de movimento para o mouse. Bem, não sei exatamente como isso pode ser útil, mas se existe, provavelmente deve ter algum caso de uso e deve ser interessante utilizar isso aqui, e achei legal trazer essa informação aqui para vocês.
Então, novamente, bora rodar aqui primeiro para a gente ver o que acontece. Então, ele foi lá para baixo, ó, o mouse está indo sozinho, movimentou, foi para ali para outra posição. Joia. Vocês podem ver que ele começa aqui mais rápido e lá embaixo vai mais devagar. Certo. Então, com isso, a gente conseguiu a movimentação do mouse para uma determinada posição. E agora, a gente também consegue realizar ações com o mouse através do Power to Guide. Então, a gente pode clicar com o mouse e, novamente, as funções são bem simples. A gente vai ter a função clique. Eu vou chegar em dada posição e vou clicar. Eu posso também ter passar em qual lugar eu quero clicar em si, em base na altura e largura dos pixels. E como também eu posso dar um double click. Digamos que eu quero abrir um programa, executar alguma coisa na minha área de trabalho, eu posso passar aqui um double click, certo? Então, são mais alguns métodos aqui que são úteis quando você está fazendo alguma automação ali com o script utilizando para AutoGuide. Então, se eu vier aqui, acho que não vai ficar tão evidente a questão dos cliques durante rodar. Ah, ali, ó, clicou, tá vendo? Deu 2 cliques aqui nessa parte. Então, tá funcionando. Tá legal. Fora clicar, a gente também consegue escrever. Já escreveu já com o Pai AutoGuide. E além disso, a gente consegue colocar um intervalo aqui para a escrita em si. Então, eu posso fazer um Pai AutoGuide. Ponto .write. E nisso a gente digita um texto aqui, sei lá. Pode ser Hello World no intervalo de 0,25 segundos. No caso, ele não vai escrever de imediato, ele vai escrever ali numa certa velocidade. Vou diminuir aqui, provavelmente ele vai escrever aqui embaixo. Então, rodar aqui meu script. Desceu, o mouse foi lá para baixo, clicou, escreveu sozinho. Legal, né? Até aí, tudo bem, pessoal? Acredito que seja tranquilo, é uma biblioteca bem simples. E acredito que pode ser útil, dependendo do que vocês queiram fazer aí, né? Então, joia. Deixa eu recapitular aqui. Beleza. A gente consegue mover o mouse, consegue clicar, consegue escrever também em uma dada posição. Conseguiu obter os valores de tela, de mouse e assim por diante. A gente consegue também pressionar teclas no nosso teclado, dado uma quantidade de vezes, ou até mesmo segurar ela, dado um intervalo de tempo. Então, eu posso vir aqui, fazer um with, o cursor já me deu aqui já uma resposta. Posso fazer aqui PyAutoGuide.hold, ele vai segurar o Shift, ele vai fazer, e logo em seguida, ele vai pressionar a tecla Down. Então, eu posso colocar aqui, em vez de Down, colocar Up, uma tecla Up, que ele seja Up. E bora ver o que acontece. Então, ele vai vir aqui, pegou, desceu, subiu, escreveu, segurou o Shift, subiu uma tecla. Então, ele só subiu uma vez, certo? Digamos que eu quero que ele suba mais de uma linha aqui. Como é que eu faço? Adiciono aqui um array dentro desse meu parâmetro press. Então, eu faço aqui, eu tenho o meu primeiro comando, que vai ser um up. Então, a gente pode ter um up 4 vezes. Então, ele vai subir 4 vezes. Vai executar meu comando, ele vai descer lá para baixo, vai dar um pulo, vai escrever. Depois que ele escrever, ele vai subir 4 linhas. Já ele consegue segurar uma tecla e consegue executar diversos comandos. Beleza. Então, fora isso, o que, é que a gente consegue fazer mais aqui com o PyAutoGuide? A gente consegue gerar alertas na tela. A gente consegue dizer, ó, digamos que eu estou executando meu programa e eu quero saber quando meu programa ele termina, certo? Então, eu posso gerar um alerta e fazer, ó, rodei teu script aqui e terminou. Então, posso usar o método alert e dizer aqui, ó, o código foi executado com sucesso. Então, rodei, novamente, desceu, subiu, escreveu, subiu 4 teclas, o código foi executado com sucesso. Joia. Então, você está continuando o programa, tal, você quer saber quando terminou. Então, joga lá um alert, que ele vai dizer, ó, deu tudo certo aqui, ó. Então, além disso, a gente pode querer que o nosso PyAutoGuide, ele pressione, a gente consegue pressionar, clicar aqui com o mouse, mas digamos que eu quero que ele clique, segure e puxe para alguma parte. Então, para fazer esse ato aqui, né, de selecionar as coisas. Ele consegue fazer aqui também. Vou fazer alguma coisa aqui que eu tinha planejado anteriormente, que no caso seria utilizar um Paint para desenhar alguma forma aqui, utilizando o PyAutoGuide. Então, para começo, eu vou criar aqui uma variável chamada distância, 200, certo? E aqui meu PyAutoGuide, eu quero que ele
para AutoGui, eu quero que ele pressione a tecla Windows, ele vai pressionar o Windows aqui, Windows, e ele vai escrever Paint. Eu quero que ele abra o Paint aqui, para mim. Ele vai escrever Paint, vai abrir o Paint, para ele desenhar alguma coisa para mim. Eu vou esperar um tempo, né? Que pode ser que não dê tempo de aparecer lá. Botar um time sleep de 3 aqui, talvez. Não importei a biblioteca time aqui. Deixa eu importar ela aqui. Import time. Show. E aqui embaixo eu tenho o Enter. Então vou copiar essa linha aqui, colocar aqui embaixo e mudar para o Enter. Beleza? Então, novamente, outro time sleep aqui, só para garantir que o programa abriu. E aqui embaixo, eu quero que... Antes disso, eu vou fazer toda a lógica aqui, né? Botar um while, distância, maior do que 0, e já me tirou isso aqui já. Então, distância, menos 20, botar menos 5 aqui, para ficar um desenho legal. Deixa menos 20 mesmo. Então, basicamente, com a função drag hell, o PyAutoGui, ele consegue segurar e arrastar o mouse, certo? Pode ser só a função drag também, aqui. Vamos ver a função drag. Ele segura e arrasta. E aqui eu digo o tempo de duração que ele vai fazer isso. Aqui está o cursor me deu 0.25, vou botar aqui 0.5, tem uma visualização legal. Então, beleza. Vou rodar isso aqui agora. Escreveu ali. Executado de sucesso. Paint. Abriu. Bora ver. Enfim, ele consegue também fazer esse movimento de arrastar e de clicar e arrastar, né? Então, no momento, eu não estou apertando em nada. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Pronto. Agora o teste de fogo, né? Com as mãos para o alto. Vou rodar aqui meu script novamente. Deixa eu tirar aqui. Rodei. Tá fazendo lá as automações. Escreveu Hello World. Aqui eu tenho que apertar Enter, porque eu não automatizei essa parte. Ele vai ali o Paint, deu tempo. Abriu. O mouse, ó. Foi lá, desenhou. É legal, né? Então, essa foi um exemplo bem simples do PyAutoGui, da utilização dele, como também do Selenium. Esse tipo de coisa de automação vai depender muito da sua necessidade e também da sua criatividade, né? Porque eles fornecem diversos tipos de recursos aqui. O PyAutoGui, comparado ao Selenium, é uma biblioteca bem mais simples e bem mais, como posso dizer, bem mais enxuta. Então, se a gente vir aqui deixa eu abrir aqui o Firefox novamente. Firefox, perdão. E colocar aqui, ó, PyAutoGui, for ver a documentação dele, ele possui poucas funções. Então, aqui tem uns exemplos. Aqui ele fala sobre o controle do mouse, né? Ele fala sobre a questão do como ele funciona, que ele funciona a parte dos pixels. Então, você vai ter o tamanho da tela, tudo mais, e ele vai interagir em relação a esses pixels e tudo mais, e aumentar ou diminuir os pixels, e por aí se vai. Então, aqui ele tem alguns exemplos, caso vocês queiram ver um pouco mais sobre a biblioteca. E aqui ele mostra, né? Pegar a posição do mouse e tal, aí diz, ajustar, e por aí se vai. Então, ele tem realmente poucas coisas, tem o Move To aqui, tem alguns parâmetros que a gente não utilizou, mas é uma biblioteca bem simples, muito simples mesmo, tem poucas funções, mas muito útil. Ela serve para diversos propósitos. Então, digamos que você tenha uma tarefa, imagina fazer uma automação para resgatar os jogos de Type. Então, exatamente, você podia fazer, sei lá, um script que roda uma vez na semana, onde ele vai lá, aperta um dado horário lá, você pode implementar, tá? Essa automação que eu fiz aqui é bem simples, mas o céu é o limite. Contanto que você consiga fazer lá a criatividade que você precisa. Digamos que você use uma biblioteca lá de temporização e queira que uma vez na semana, esse script roda ali. No caso, aperta o botão Windows, vai em Epic, você tem que ver lá quantas vezes você tem que descer a tela, coisa do tipo. Mas, desce a tela lá e resgata o jogo, sabe? É uma aplicação. Vai na sua necessidade do problema que você quer resolver, certo? Então, pessoal, em relação ao conteúdo dessa aula, que eu tinha para hoje era isso. Fiquem aí, não vou embora ainda, certo? Vou parar aqui a apresentação. Joia? Parar a gravação.